A história é sobre um perdedor que não é apenas fraco, mas também está totalmente falido. Os valentões adoram provocá-lo, e a garota rica por quem ele está apaixonado o odeia como ninguém mais. Ela literalmente o despreza por ele ser economicamente invisível. Mas tudo isso muda de repente, em um dia, quando um vírus desconhecido começa a transformar as pessoas em zumbis devoradores de carne. Em pouco tempo, o mundo inteiro se transforma em um verdadeiro parque de diversões pós-apocalíptico, onde você precisa lutar para sobreviver sozinho. Não importa quanto dinheiro você tinha. É só papel nesse mundo desolado. Por sorte, Iena, que adorava destruir nosso rapaz, agora quer ficar com ele para sobreviver. Antes da história, vamos voltar ao início para contextualizar. É uma manhã de verão. Em um quarto do apartamento vive nosso protagonista, Minjun. Parece que o Bruce se divertiu na noite anterior, jogando com o computador ligado. Agora, dorme profundamente, mas logo é acordado pelo som irritante de um alarme. Como muitos, ele acha o som insuportável. Ele pega o telefone e desliga. Precisa ir à escola, então sai da cama. Ao entrar na cozinha, ele encontra um bilhete da mãe na geladeira, pedindo que se vire sozinho hoje, pois ela já saiu para o trabalho. Logo depois, veste o uniforme escolar e sai do apartamento mal iluminado. Mesmo morando nessa área barata, ele não consegue evitar olhar para o arranha-céu de luxo à frente. Parece que ele inveja as crianças que vivem lá em cima, enquanto está preso nas favelas, apodrecendo na vida miserável. Reclamar não alivia suas dificuldades, então ele caminha até a Seogun High School. Lá, a vida também é difícil. Os valentões o atormentam sem razão. Enquanto se divertem, Minjin sofre no chão. Liderando o grupo está Park Seongbin, 18 anos, do segundo ano. Enquanto Seongbin zomba do garoto, uma voz ecoa, parando Seongbin. É uma garota com seu grupo de ajudantes. Ela não se impressiona com as besteiras de Seongbin, que intimida os mais fracos. Ela não gosta de Minjun, achando-o patético. Mas acha que Seongbin mancha a imagem da escola. Ela é a Iena, também tem 18 anos e está na classe 2, seção 3. Seongbin age como se fosse amigo íntimo de Minjun. Para ele, Minjun é só o mascote da turma, então brincar com ele não é problema. Iena acha que ele causa caos desnecessário nos corredores, quebrando o decoro escolar. Se Seongbin quer brincar, que faça fora da escola. Seongbin diz que ela odeia Minjun, mas agora fala de justiça. Iena se defende, dizendo que acha Minjun feio, mas não o agride fisicamente, ao contrário de Seongbin. Sabemos que Iena e Minjun são colegas desde o ensino médio, assim como Minjin e Seongbin. Sungbin então convida Iena para se juntar a ele, pois vai encontrar um novo cara hoje, mas Iena se recusa, lembrando da última vez que o ouviu. Aparentemente, a última saída foi no porão de Minjun, que era mal cheiroso e bagunçado. Ela não quer voltar. A princesa tem padrões altos porque mora no complexo de apartamentos de luxo que nosso rapaz viu antes. O mesmo prédio visível da casa dele. Seus pais são um diretor de hospital e um profissional, então ela nasceu com uma colher de ouro. Ela posta fotos nas redes sociais e tem quase todos na escola como fãs. Também se sai bem nas aulas, dominando aparência e estudos. Dizem que ela vai se mudar para os Estados Unidos no próximo ano para estudar. Ela parece perfeita, sem contratempos na vida, mas ela tem um problema que não resolve: odeia caras fracos e sem dinheiro. E adivinhe quem é assim? Sim, Minjun. Vamos lembrar onde tudo começou. Na 8ª série, Minjun e Iena estavam na mesma classe. Minjun falou com ela, mas recebeu desdém e irritação. Para ela, ele era só um pirralho fedorento que a seguia como um mosquito, e ela odiava. Mesmo indo na mesma direção, ela não suportava andar com ele. Disse para ele pegar outro caminho para não sofrer com o cheiro. Foi aí que Minjun percebeu, ela o odiava profundamente. E falando em cheiros, ele notou que ela sempre cheirava bem. Para ele, é o cheiro da riqueza. Normalmente, após ser humilhada, a maioria odiaria quem fez isso. Mas Minjun não mudava. O irmão era leal demais. Sempre ao lado dela, mesmo com suas zombarias. Ano após ano, mesma escola, mesma classe, mesma paixão unilateral. Mesmo com as constantes zombarias dela, ele nunca desistiu. Em algum momento, começou a se questionar. Afinal, só um louco amar uma garota que o ridiculariza sempre que pode. Mas essa sempre foi a vida de Minjin.
Ser fisicamente destruído por Sang Bin e emocionalmente torturado por Hyena. Bem-vindo à vida de um perdedor patético. Mais tarde, Minjin sai com seus dois amigos, e ambos falam sobre anime, sendo os otakus que são. O rapaz gordo, em especial, parece extremamente obcecado por anime, enquanto o magricela ao lado, Bae Sunho, não tem acompanhado muito a cena do anime ultimamente. Nesse meio tempo, Minjin está sentado em silêncio, como um NPC de fundo, apenas cuidando da própria vida. Permita-me apresentar esses dois para você. O mais magro é Bae Sunho, de 18 anos. O gordo é Byung-jun, também com a mesma idade. Sanho e Byung-jun estão em turmas diferentes de Minjun, mas são os únicos amigos com personalidades semelhantes. A diferença é que eles não sofrem bullying, ao contrário de Minjun, e Bru sente muita inveja. A única explicação que encontra é que são sortudos. Enquanto ele recebe todas as merdas do mundo. Seus amigos o interrompem perguntando se quer ir ao show do Lumina. Se quiser, conseguirão ingressos extras. A modelo do celular é atraente, mas Minjun não liga mais. Perdeu o interesse por esses ídolos. Seus amigos acham que ele está perdendo algo. Estão percebendo que Minjun parece um zumbi ultimamente. Ao sair, fazem comentários sobre como Minjun está deprimido sem razão aparente. Na aula, Minjin só quer que o dia acabe para escapar dessa vida miserável. Então, ele ouve Seung Bin e sua gangue falando de um cara que os encarou quando tentaram mexer com ele. Parecia intimidador, mas acham que Song Bin o derrubaria fácil. Dizem que ele veio da Coreia do Norte para a do Sul. Zombam dele por deixar os pais e fugir para salvar a própria pele. Enquanto conversam, Kang Yak-shou, de quem zombam, aparece e os ouve. Ele não aceita as críticas. O ego de Seung Bin se fere quando Ak-shou o encara. Seung Bin o agarra pelo colarinho, mas Sigma não reage. Ele apenas sugere que Seung Bin não fale mal sem esperar consequências. Seung Bin se recusa a soltar o controle. Antes que vire uma confusão, seus lacaios entram para acalmá-lo. Seung Bin então deixa Kyo ir, mas o ameaça. Enquanto isso, Minjin está ao fundo, pensando quando sairá desse inferno que é a escola. Após as aulas, Minjun vai para casa, cheio de pensamentos. Ele pensa em largar a escola. Parece sua única saída dessa vida miserável. Está decidido, sem volta. Então Seung Bin e seus capangas aparecem. Eles estão felizes em vê-lo. Seung Bin quer cigarros e pede ao garoto que peça a uma senhora para comprá-los na loja, já que são menores e não podem. Minjin sabe que é só mais uma forma de Seung Bin intimidá-lo. E ele já está cansado. Em vez de tolerar, ele ignora e segue para casa. Seung Bin fica furioso por ser ignorado. Então, ele e seus capangas espancam Minjin e o deixam em um canteiro de obras abandonado. Seung Bin segura um tijolo que usou para bater na cabeça de Minjin. Esperam que a surra ensine o idiota a obedecer, mas Minjin, com voz quebrada, diz a Seung Bin para matá-lo. Perdeu a vontade de viver, morrer parece a única saída. Por alguma razão, isso incomoda Seung Bin, que irritado, chuta o cara novamente antes de ir. O bastardo faz uma última ameaça. Se Minjun tentar se matar e mencioná-los no bilhete, ele promete encontrar sua mãe e se desvincular dela. Eles deixam Minjun sozinho no canteiro, quebrado e maltratado. O amanhecer se aproxima enquanto Minjun volta para casa. Depois de tudo, ele só quer que o mundo acabe amanhã, mas sabe que não vai acontecer. Então, a melhor escolha dele seria subir no topo do luxuoso prédio que ele observa e pular. Tudo terminaria em minutos. Com esse plano, ele caminha em direção ao prédio, decidido a encerrar tudo. Nesse instante, ele encontra Hyena, a garota que mais o despreza. Ela se irrita apenas com a presença dele e quer saber por que ele está vagando por um lugar que não é sua casa. Ao ver como ele está machucado, ela tem certeza de que ele não está aqui para entregar nada. Em vez disso, parece que ele veio para cometer um roubo. É claro que ela acaba lembrando de como ele é patético. Bem, é exatamente por isso que ele veio, para acabar com tudo de uma vez por todas. A garota, por outro lado, começa a questionar seu rosto machucado, perguntando se alguém o espancou. Ela está genuinamente irritada com o fato de ele nunca se defender e sempre aceitar as agressões como o maldito cachorro que ele é. Ela continua falando essa conversa fiada por um bom tempo e, finalmente, meu amigo simplesmente se vira e começa a caminhar na direção oposta do prédio. Aquela mulher arrogante continua reclamando que ele está ignorando ela, mas eventualmente desiste e decide que vai retomar a conversa no dia seguinte. Mais tarde, Minjun volta ao seu apartamento, que é fedorento e apertado, para desabafar.
Ele liga o computador e coloca os fones de ouvido para mergulhar em alguns jogos de videogame. Refletindo sobre o que aconteceu, ele percebe que ela tinha razão. Ele merece a bronca. Por isso, não vai voltar à escola. Nunca mais. Amanhã, pretende arrumar um emprego e ajudar a mãe nas despesas. À noite, Minjun ainda está no jogo de FPS, destruindo zumbis. De repente, seus amigos no chat dizem que terminaram o jogo e vão embora. Minjun não entende, são só 10 da noite, 2 horas para meia-noite. Então, lembram-no das notícias urgentes sobre a fuga. O mundo está um caos agora. Na hora, Minjun ouve o tumulto. Levanta-se e vai cauteloso à porta quando alguém bate insistentemente. Antes de abrir a porta, ele olha pelo olho mágico. Parece que um vizinho de cima está pedindo para abrir a porta com voz trêmula. Minjun acha que ele está bêbado de novo. Mas ele não sabia que o homem não era mais seu vizinho bêbado. Ele comete o erro de abrir o portão. Ele vê sangue por todo o corpo do cara, com uma grande ferida na barriga. Mesmo assim, Minjun acha que o cara deve estar gravemente ferido e pensa em chamar a emergência. Mas o homem zumbi grita e avança contra Minjun. Ambos derrubam o zumbi sobre ele. Minjun o chuta ao perceber que o cara está fora de si. Ele se afasta e tranca a porta. Seu coração acelera, a respiração está pesada e suas pernas tremem muito. Não é possível que aquele psicopata fosse só um vizinho comum. Ele tenta ligar para a polícia, mas nada acontece. Então vê alertas na tela, ataques desconhecidos em Seul e outras áreas. Todos devem ficar em casa por segurança. Ele ouve o caos fora, perto de seu apartamento no porão. Abre a janela para espiar. O que ele vê é um inferno. As pessoas estão se destruindo. Ele vê seu vizinho causando confusão. Então, preocupado com sua mãe, tenta ligar, mas sem conexão. A noite cai, Minjun apaga as luzes e se enrola sob o cobertor. Ele tenta se conectar a uma rede, mas nada, sem sinal ou atualizações. Ele liga a TV para entender a situação confusa. O noticiário fala de assassinatos brutais por civis desconhecidos no país. O governo chama de terrorismo indiscriminado e investiga a causa e os responsáveis. Mas não há detalhes concretos, e o âncora pede que todos fiquem em casa e tranquem portas e janelas. Evite contato com o mundo exterior. A nova atualização revela que Busan caiu. Violência é relatada em Seul, Busan, Incheon e cidades menores. Polícia e militares são mobilizados, mas a situação parece fora de controle. Minjun se sente sem esperança, bombardeado por notícias aterrorizantes. Ele está tão atordoado que parece estar sonhando, como um pesadelo do qual não consegue acordar. Com base no que ouviu, parece que o mundo caiu nas mãos de zumbis. Mas isso só acontece em jogos e filmes, é ridículo demais para ser real. No entanto, tudo o que viu até agora é verdade. Ele quer respostas, e ficar nesse apartamento escuro não o levará a lugar algum. Ele decide sair e fechar a porta da frente do prédio com força. Antes de abri-la, ele olha pelo olho mágico para garantir que não haja zumbis por perto. Com o caminho livre, ele sai. Subindo as escadas para o térreo, o silêncio é assustador. Ao chegar à porta principal, ele espia e vê um zumbi na rua. Ele tranca a porta rapidamente e fecha todos os ferrolhos. Sua missão agora é checar se há sobreviventes no andar de cima. Mas, com o silêncio total, parece que não há ninguém lá. Ele decide que é arriscado e resolve esperar até de manhã. Está certo de que a polícia ou o exército virá resgatá-los. Ele liga a TV de novo, aguardando atualizações. Mas antes de algo acontecer, a transmissão morre. Sem escolha, ele tenta dormir. Mas com tudo isso, não consegue. Sente-se inquieto. Ontem, ele queria acabar com sua vida, achava o mundo cruel. Desejou que o mundo queimasse. Agora parece que seu desejo virou realidade, mas isso não significa que sua vida ficou mais fácil. Agora luta para sobreviver. Nada mudou. Era um inferno e continua sendo. Zumbis e apocalipse não o assustam. Já está tão miserável quanto alguém pode estar. Amanhã chega. As ruas estão cheias de carros abandonados e zumbis. Minjun abre a porta principal e olha para fora. O ar está estranho. Um cheiro metálico de sangue paira.
É tão forte que ele fecha e tranca a porta. Sair sem preparo seria suicídio. Ele vai à cozinha e, felizmente, tem estoque: 4 pacotes de ramen, 6 xícaras de macarrão e um pouco de arroz instantâneo e cru. Comida suficiente para não passar fome por 2 semanas. Ele tem 3 garrafas de água e, felizmente, a torneira funciona. Até o gás está funcionando por enquanto. Se gerir bem os suprimentos, pode durar um mês aqui. Isso deve bastar até que alguém o encontre. Talvez uma equipe de resgate possa ajudá-lo a sair. Sua maior preocupação agora é a mãe. Sem conexão à rede, não pode verificar o que aconteceu com ela. Agora, ele só pode esperar que sua mãe esteja bem. Ele lembra que há 5 famílias no prédio. Uma delas tinha um universitário na cobertura. Aquele cara era um playboy, trazendo a namorada toda terça. Ontem foi terça, então o casal deve estar lá preso. Minjun reúne coragem e sobe os andares. Ele verifica os apartamentos, mas não há ninguém. O único restante é o da cobertura. Ao subir, espera encontrar o casal bem. Estranhamente, a porta do terraço está aberta. No telhado, vê que o quarto do universitário também está aberto. Então, naturalmente, ele entra no quarto. No entanto, o que ele vê lá é algo que ele realmente gostaria de não ter visto. Do outro lado da sala, a garota já está morta, enquanto o universitário se transformou em um dos zumbis sedentos por carne. Mas, felizmente, os olhos de Minjin não pousam sobre o corpo, já que ele está sob seu ponto cego. A única coisa que ele vê à sua frente é uma enorme quantidade de sangue, o que é suficiente para fazer seus pés vacilarem. Ele rapidamente decide abandonar o plano de explorar mais o apartamento. Porém, ao tentar se retirar silenciosamente, ele derruba acidentalmente o vaso de plantas, o que chama a atenção do zumbi. Assim que ouve os ruídos rosnados vindos de dentro do apartamento, Minjin começa a correr com a velocidade de um guepardo. No entanto, seus passos desajeitados acabam fazendo tropeçar. O zumbi, então, sai do seu quarto e ataca nosso garoto imediatamente. Minjun, com habilidade, usa o impulso do zumbi contra ele. Ele se abaixa, deixa o zumbi passar por cima e empurra-o, fazendo-o cair do telhado. A cena é de tirar o fôlego por um instante. Ele cai de joelhos, quase sem forças. Sem demora, desce correndo, tranca a porta atrás de si e se fecha em seu apartamento. Ainda não se recuperou do encontro de vida ou morte com o monstro. Ele ainda não consegue aceitar o fato de que o estudante universitário do telhado, que ele via como sua esperança, agora é um dos mortos-vivos sem cérebro. E o que é ainda mais devastador para ele é o fato de tê-lo empurrado, literalmente, do último andar, levando-o à morte. Mas, novamente, ele tenta se convencer de que a culpa não foi dele. O que ele fez foi apenas um ato de legítima defesa. Afinal, foi o universitário que o atacou primeiro. Outra noite chega e, como antes, Minjun é forçado a ficar no apartamento escuro do porão. Minjun senta em silêncio, consumido pela culpa da morte do universitário. Ele se levanta e sai, esperando ver o universitário. À sua frente está um zumbi. Quando o zumbi se vira, ele vê o pescoço quebrado do universitário no ombro direito. Ao ver isso, Minjun sente alívio e medo. Ele está aliviado que seu sênior está vivo, mas teme porque o garoto à sua frente não é mais humano. Ele se desculpa internamente com seu sênior e fecha a porta. Esse encontro ensina que eles são apenas zumbis agora. O dia seguinte chega, o terceiro dia após o apocalipse. Ele fez um prato na panela quente sozinho. Está tentando usar a comida que precisa de mais cozimento. Quer contar com isso enquanto o gás durar, depois usar os alimentos embalados. Um pensamento persiste: não deveria perder tempo esperando ajuda. Se a comida acabar antes, estará condenado. Pela primeira vez, sente alívio por não haver zumbis no prédio. Ele era apenas um universitário no telhado, mas já saiu do prédio. Agora, para chamar a atenção das equipes de resgate ou sobreviventes, pensa em acender um fogo no telhado. Ele desistiu de sua vida há dias, então, mesmo que morra lá fora, não importa mais. Além disso, já sobreviveu a 2 encontros de vida ou morte, o que lhe deu confiança para enfrentar esses monstros. Se necessário, aquelas pessoas como zumbis não o assustam mais. De repente, seu telefone toca. Milagrosamente, é sua mãe ligando, então ele atende sem hesitar. Preocupada, ela pergunta como ele está. Ele prontamente diz que está sozinho em casa e pergunta onde ela está. Ela conta que encontrou os militares na evacuação de anteontem. O cão está num abrigo em seu gnão. Ela o tranquiliza para não se preocupar e sugere que fique em casa. Promete pedir à equipe de resgate para tirá-lo. Após algumas mensagens, a comunicação termina quando o telefone perde o sinal. Mesmo assim, Minjin se alegra ao ouvir a voz da mãe, sinal claro de que está viva.
De repente, ele recebe mensagens. Na verdade, seus dois amigos otakus ainda podem enviar mensagens de texto, então estão vivos em seus berços. Parece que eles estão bem confortáveis, ou não fariam piadas nessa confusão. Seus amigos moram perto, então Minjun tem certeza que se ajudaram. Incluindo seus filhos, ele só confirmou a sobrevivência da mãe. Falta uma pessoa. Quer saber se ela está viva. Claro, é a Anhiena, a senhora que sempre falou mal dele. Entre todos, ela mora mais perto dele. Mas Minjun não sabe se ela voltará à sua casa, já que da última vez não gostou. Voltamos ao passado, quando Sangbin se diverte com seus lacaios na casa de Minjun. Um dos rapazes convida a Hiena, e eles brincam que ela não sabe que o lugar que visitará é a casa de Minjun, a pessoa que mais despreza. Todos estão se divertindo, enquanto Minjun está perdendo a cabeça ao escutar que ela está a caminho. Finalmente, ela chega e, ao ver esse lugar apertado que mais parece um lixo, ela simplesmente fica parada, olhando para ele. Literalmente. Ela está reconsiderando antes de cruzar a linha da entrada e arrastar os pés para dentro desse lugar sujo e barato. Depois de pensar, ela decide ir embora sem sequer dar um passo para dentro. Ela acha o cheiro de cigarro repulsivo, o chão está pegajoso e mofado. Além disso, ela está irritada. Nem se deram ao trabalho de avisá-la que o lugar que visita é a casa do Minjun. O pobre Minjun ficou incrédulo ao ver como ela o deixou enojado. O que o deixou miserável não foi Park Sangbin e sua equipe invadirem sua casa, mas a repulsa de Hiena ao ver sua casa. Sentado no vaso, ele está curioso para saber se ela está viva, mas mesmo que ela tenha se transformado em um zumbi, Minjun não está tão desolado assim. Veja bem, o pai de Minjun é o diretor do hospital, então ele está apostando na ideia de que seu pai pode saber qual vírus causou esse surto, tornando um dos candidatos em potencial para descobrir a cura para essa doença. No entanto, por outro lado, ele não deveria estar se preocupando mais com a sobrevivência dela do que com a sua própria. Afinal de contas, sendo ela a menina rica que é, talvez já tenha conseguido escapar com vida. Mas então, uma voz familiar o chama. Ele fica preocupado ao ouvir. A voz pede que abra a porta. Ele reconhece, é a Anhiena fora do apartamento. Pela janela, ela o chama para sair, tentando não falar alto. Porém, sua voz atrai os zumbis, que correm em sua direção. Ao ver aqueles bastardos correndo em sua direção, ela se desespera ainda mais e começa a gritar para que ele abra a porta. Finalmente, Minjin abre a porta, leva-a para dentro e a tranca novamente. A mulher está tão aterrorizada que está suando intensamente. Não importa o quanto ela respire, ainda não é suficiente para acalmá-la. Minjin, preocupado, verifica a garota, perguntando se ela está bem, mas fica ainda mais confuso com o fato de ela ter vindo parar aqui, de todos os lugares possíveis. Sem explicação, ela puxou a camisa dele e o abraçou de surpresa, deixando o rapaz desconcertado. Ele ficou atordoado enquanto ela puxava sua camisa. Minjun pergunta se ela está bem antes de ter coragem de perguntar o que houve. Hiena se afasta e agradece. Foi a maior gentileza dela, e admite que, sem ele, seria carne de zumbi. As palavras inesperadas de gratidão dela realmente surpreendem nosso garoto, gerando uma reação confusa quando ele admite que está contente em vê-la saudável e segura. Olhando ao redor, Hiena percebe que Minjun está sozinho em casa. Ele explica que sua mãe saiu e já faz 3 dias que não voltou. Mas, felizmente, ele conseguiu falar com ela, e parece que está tudo bem. Afinal, ela foi evacuada para uma unidade militar, então realmente não havia como as coisas darem errado para ela. Ao ouvir isso, Hiena fica feliz, pois falam de paz, e ele quer saber sobre a família dela. A garota diz que pelo menos seu pai está seguro, escondido. Sobre a mãe, Hiena parece preocupada, mas logo diz que seus pais estão bem. Ela muda de assunto e pede água, já que não bebe há dias. Ela também solicita um carregador para que seu celular possa voltar a funcionar normalmente. O tempo passa rapidamente, mas então nos deparamos com um problema completamente novo. Essa garota, na verdade, é um verdadeiro demônio devorador de água. Ela está consumindo toda a estratégia de racionamento de água do irmão com a maneira como está bebendo água. Minjun está seriamente preocupado porque, se o fornecimento de água acabar sendo cortado, eles estarão condenados para sempre. No entanto, ao mesmo tempo, ele entende a perspectiva dela. A garota fugiu de um ataque zumbi só para chegar aqui. Minjun pergunta se ela veio direto de casa, pois não faz sentido se esconder na casa dele. Hiena revela que está sobrevivendo sozinha lá fora há dias. Ela nem teve chance de voltar para casa, surpreendendo Minjun. Ela começa a lembrar da conversa de 3 dias atrás. Depois, ela saiu para passar o tempo, e então o caos começou. As pessoas estavam em pânico, fugindo, sem saber o que fazer. Ela também correu e se escondeu em uma escada. Após esperar muito por ajuda, ninguém apareceu. Minjun se surpreende que Hiena ficou sozinha e indefesa por 3 dias.
Felizmente, havia uma porta destrancada perto da escada. Uma pequena sala de reuniões foi sua salvação, mas só tinha um jarro de água. Foi assim que sobreviveu. No terceiro dia, Ian estava exausta e não podia continuar. Precisava de comida e água urgentemente. Então, saiu em busca do lar e da polícia, com sorte. Ou assim ela pensava. As únicas pessoas que encontrou eram monstros mortos-vivos devorando uns aos outros e matando sem piedade. Uma realidade horrível, e seu caminho para casa estava bloqueado. Então, tentou outro caminho, passando pelo beco para chegar ao seu bairro, percebendo que também passava pelo bairro de Minjin. Infelizmente, mesmo após usar o beco, encontrou outro caminho bloqueado por zumbis. Não tinha como passar despercebida, mas ela teve coragem de seguir. Correndo, lembrou que a casa de Minjin era próxima e vagamente do local. Graças à visita anterior, ela esperava que Minjin estivesse vivo. Desde que ele voltou em segurança há 3 dias, ela se esquivou dos mortos-vivos até chegar perto da casa de Minjin, e foi assim que ela chegou. Minjin está surpreso com a coragem dela em tomar decisões ousadas, mas ela está grata por ele estar em casa, ou teria partido para sempre. Iena se levanta, dizendo que se sente suja e quer tomar banho se a água estiver boa. Ao ver as axilas suadas, Minjin oferece novas roupas para ela. Iena entende mal a oferta e começa a bater nele por sugerir algo tão inadequado. O pobre rapaz é chamado de perdedor enquanto é chutado, sem saber o que fez de errado. Iena está cansada e quer tomar um banho, mas pelo menos pede educadamente. Minjin, atrapalhado, diz que ela pode ir. Ele ainda não entende por que levou os chutes dela agora há pouco. Enquanto ela toma banho, Minjin reflete. Antes dela chegar, ele planejava sair sozinho. Mas agora, sente culpa por deixá-la e priorizar suas necessidades. Se ficarem, não terão recursos infinitos. A comida que ele guardou dura só 1 mês para uma pessoa. Seus recursos são cortados pela metade. Atualmente, a situação é sombria e o deixa desesperado. Além disso, Bru fica surpreso ao ver a Niena da alta sociedade tomando banho em sua casa. É tão absurdo quanto o apocalipse. Lembrando das interações escolares, ele recorda como ela era fria e sequer olhava para ele. Para ela, ele era apenas um inseto e um incômodo visual. Minjin fica bastante surpreso quando Iena pede a ele um conjunto de roupas novas, já que está usando a mesma roupa por 3 dias seguidos. Ansioso para atender ao pedido dela, ele rapidamente sai à procura de roupas, perguntando a Iena que tipo de roupa ela gostaria de vestir. Iena, no entanto, não está preocupada em manter seu senso de moda em meio a um apocalipse infernal, então realmente não se importa com o que veste. Além disso, ela o chama casualmente de Rei Baixinho, como se não fosse nada demais. No meio disso, Bru está pegando animais perdidos sem razão. Minjin empresta suas roupas, e ele fica envergonhado. Iena acha o cheiro ruim e pede outra roupa. Mas, infelizmente, todas têm o mesmo cheiro, então não muda. Depois de vestir a nova roupa, Iena fica incomodada com o cheiro insuportável, mas aguenta até que suas roupas sequem. Ela o aconselha a pulverizá-los bem e acha que os rumores de que homens são pouco higiênicos quando vivem sozinhos são verdadeiros. Não ajuda que ela seja sensível a cheiros. A garota ri, considerando a situação grave. Minjin não sabe o que pensar da reação dela e acha que ela deve ter enlouquecido por se importar com cheiros em um apocalipse zumbi. Do lado de fora, os zumbis causam estragos, mas dentro, Minjin e Iena acabaram de comer. Ela quer saber o que ele pensa sobre o plano deles e acredita que alguém virá resgatá-los se esperarem o suficiente. Minjin revela que seu plano, antes dela chegar, era se mudar para outro lugar amanhã. Isso parece ridículo para Iena, que acha tolice deixar a comida e água quando tem bastante na casa dele. Ela está assustada porque quase morreu vindo para cá, então não quer arriscar a vida saindo de casa. Minjin diz que não pensa em fazer isso agora que estão juntos. Ele acha que devem seguir Iena e esperar resgate. Mas Iena admite, apavorada, que correm o risco de ficar sem recursos. Sinceramente, não estou entendendo o que ela quer dizer agora. Será que ela quer que nosso filho saia de casa por conta própria? Iena está confusa e claramente não faz sentido. Enquanto Minjin explica que poderiam invadir as casas dos andares superiores e pegar recursos para aumentar suas chances de sobrevivência. No entanto, há risco de encontrarem zumbis infectados, já que ele sabe que apenas o telhado está seguro de Harmony. Se isso acontecer e ficarem sem comida, a única opção lógica será partir. Iena fica horrorizada e rejeita a ideia, mesmo com Minjin tentando explicar que é necessário sair em tal situação. Por ora, ela evita pensar em um futuro sombrio assim.
Ela também acredita que ele defende a saída porque não viu como o mundo está agora. Os zumbis estão a toda velocidade, eliminando qualquer humano próximo. Minjun diz que chegar a esse bairro já é uma grande conquista e que, se ela passou 1 quilômetro cheio de zumbis, talvez as chances deles não sejam tão ruins. Iena fica chocada ao vê-lo falar em vez de se assustar. Minjin responde que, afinal, estão enfrentando zumbis, e ele confirmou que uma mordida transforma qualquer pessoa. Apesar disso, ele não se importa muito com a própria vida, então não teme se algo der errado. Mesmo se morresse, nada mudaria. Que triste confissão. Ao invés de confortá-lo, Iena o isola, dizendo que ele só pensa em si. Ela não quer virar zumbi e deseja estudar no exterior, o que é engraçado, pois quem a ensinaria? Professor Undyad Walker? Minjin se recorda de que Iena sobreviveu de maneira realmente impressionante, principalmente por ter evitado qualquer contato com os zumbis. Então, talvez seja nisso que eles precisem concentrar seus esforços ainda mais. Ele acrescenta que nem todos os zumbis têm a capacidade de correr em direção a eles. Alguns estão gravemente feridos e se movem de forma muito lenta, enquanto outros não conseguem nem mesmo se mover e parecem estar totalmente imóveis. Além disso, mesmo que consideremos sua velocidade de corrida, ela ainda é mais lenta do que a de uma pessoa normal. Isso significa que eles têm uma boa chance de escapar dos zumbis. Para dar um exemplo, Minjun menciona o jogo de pega-pega. Ele acredita que é fácil imaginar como se estivessem jogando esse jogo, e isso pode aumentar o fator de excitação ao invés de medo. Iena olha para ele com os olhos mais mortos, sem acreditar que esse homem está sugerindo casualmente um apocalipse zumbi como um jogo gigante de pega-pega. Eles param de brincar com Iena, que confessa que já terminou o dia e apenas quer dormir, afinal, ela não dorme há dias. Minjun decide buscar muitos cobertores para eles, e casualmente, arruma as camas juntos. Iena desconfia do plano dele e ordena que ele durma perto do banheiro. O irmão não quer saber dessa ideia. Ele a lembra que a casa é dele e que não quer dormir perto da porta do banheiro. Sem poder argumentar, Iena concorda e percebe que está na casa de um desconhecido. Ela aceita dormir perto dali. Suas palavras parecem ridículas quando diz que vai dormir na escada. Minjun não entende e tenta trazê-la de volta, mas Iena lembra que a casa é dele, então ele pode dormir bem. Minjun insiste que não quer que ela vá para fora. Iena ri, achando engraçado que ele caiu na piada. Ela não se importa de dormir na cozinha. Eles discutem, e nosso filho perde e dorme perto do banheiro. Ele está grato por estar seguro, que é o mais importante. Apesar de gostar de Iena, acha engraçado que ela fala muito. A noite continua com zumbis lá fora. Iena está perturbada e não consegue dormir. Ela o chama de repente, fazendo-o levantar. Para sua surpresa, Iena pede para ele dormir em seu quarto, pois tem medo de ficar sozinha. Gosto dessa cena que mostra a vulnerabilidade dos personagens. Nosso garoto vai ao quarto dela, senta-se no canto e ouve os zumbis lá fora. Ela dorme enquanto ele cuida dela. Iena diz que ouviu esse som aterrorizante muitas vezes enquanto se escondia, mas não se acostumou. É simplesmente assustador. Em seu estado deplorável, ela sente falta da mãe, mas nosso garoto espera em silêncio. Amanhã chega e os zumbis continuam barulhentos. Felizmente, Iena dormiu profundamente, enquanto Minjun sofre por ter sido nocauteada por horas. É curioso para ele como a mesma garota que temia dormir agora dorme profundamente. Já são 9 da manhã, fazendo Iena finalmente acordar. Ela está revigorada, mas surpresa ao vê-lo com uma jaqueta para sair. Minjun diz que deseja verificar o telhado para ver como as coisas estão lá. Ela imediatamente teme que um zumbi infectado surja de repente e o ataque, mesmo ele já tendo dito que isso não aconteceria. Mas Minjun trata o assunto de forma casual e diz que evitará esse destino com cuidado. Ele tenta convidá-la para ir com ele, mas recebe uma rejeição forte, então ela deve ficar. Ao sair, Minjun vê uma rachadura no vidro que não estava lá antes. Isso é ruim, pois até o vidro tem seu limite e não aguentará por muito tempo. Para sua surpresa, a voz de Iena vem de trás, admitindo que o lugar fede. Ele se vira, surpreso ao vê-la surgir do nada. Ela sente algo ruim, mas o casal decide subir. No topo, Minjun fica horrorizado ao encontrar o cadáver da namorada do cara do telhado. Ela foi assassinada, e ao ver seu terrível destino, o jovem faz uma oração. Iena esperava do lado de fora e fica aliviada por não ter ninguém lá. Minjun compartilha a notícia trágica e diz que é melhor não entrarem. Discutem acender uma fogueira para chamar um helicóptero de resgate, mas isso precisa de um tempo certo para dar certo. Iena sugere que criem algo antecipadamente, que possa ser acionado ao ouvirem um helicóptero.
Enquanto eles estão presos e sozinhos, a garota que fala muito pergunta sobre o tipo de MBTI dele. Em termos simples, é basicamente um teste de personalidade que consiste em 16 personalidades diferentes. Você mesmo pode fazer o teste online. De qualquer forma, um cara como ele nunca ouviu falar disso, e ele parece ser do tipo que também não usa o Instagram. E mesmo que ele usasse, ela está disposta a apostar sua vida que ele não tem mais do que apenas 50 seguidores. A menina está aqui para importuná-lo sem custo algum. Ela pergunta o que ele gosta de fazer na vida. Quando ele menciona sobre jogos e como aprecia o jogo de zumbi chamado Rage Z, ela ri dele. Ela até faz uma piada dizendo que não há mais necessidade de jogar um jogo de zumbis, agora que o mundo todo já está vivendo um apocalipse real. Voltando ao teste MBTI, ela pensa que ele provavelmente seria classificado como um introvertido nessa categoria. Afinal, ele é um homem reservado que não participa de eventos sociais pelo restante de sua vida. Ela pergunta se ele é mais do tipo espontâneo ou planejador, que é apenas mais uma categoria na escala MBTI. Minjin está aqui refletindo que essa garota é realmente uma verdadeira tagarela, pois eles poderiam praticamente morrer amanhã. E, mesmo assim, ela não para de falar. Como ele não tem conhecimento sobre o MBTI, ele não sabe o que pensar sobre a personalidade dela. O fato é que está é a mesma garota que nem sequer olhou para ele antes do apocalipse. No entanto, permanece inalterado o fato de ele ainda estar preso a uma antiga paixão. Ela o chuta de brincadeira e continua falando sem parar, enquanto o introvertido Minjin se pergunta se essa experiência é realmente boa. Ele nunca tinha imaginado encontrá-la dessa forma. O cara está completamente zonzo, mesmo que nunca tenha esperado que esse resultado realmente se tornasse realidade. Percebendo que ele está distraído, ela chama seu nome e pergunta por que está sendo ignorada. Minjin se recupera, notando que estava distraído. Isso choca a hiena, que se ofende com a distração dele. Glamour. E ela está certa. Dias se passaram assim. Ela chutava os pés enquanto lia um gibi. Hiena pergunta se ele já acabou de lavar a roupa, pois ela está com muita fome. A garota é basicamente um peso morto que não faz nada além de depender dele ao máximo. Até Minjin está cansado e deseja fugir sozinho. Ele realmente não quer ser escravo dela, sendo até mesmo obrigado a lavar a roupa para ela, o que também é condizente com seu tipo de personalidade, por ser incapaz de expressar suas emoções claramente. Com a falta de eletricidade, ele precisa lavar as roupas à mão. Felizmente, a água está bem, mas a comida é outra história. Após arrumar tudo, ele diz que vai sair, mas Ina lembra para não se atrasar. Ela quer que volte em 30 minutos e o ameaça se atrasar. Minjin está perdido, mas sai. Sua rotina é patrulhar a vizinhança uma vez por dia, por caminhos seguros. Após estudar o comportamento dos zumbis infectados, ele concluiu que eles agem de maneira idêntica àqueles retratados nos jogos. É um caso que se assemelha ao da raiva. Eles atacam exclusivamente humanos vivos, rejeitando atacar os mortos ou aqueles que estão infectados como eles mesmos. Além disso, ele observou que a visão deles é bastante limitada, incapaz de perceber alguém a uma grande distância. No entanto, essa característica pode variar de um zumbi para outro. Seus sentidos auditivos são muito sensíveis, então Minjin precisa ser cuidadoso. Eles parecem evitar a luz solar, movendo-se menos de dia do que à noite. Por isso, ele acha essencial evitar os cavaleiros. Outro detalhe chama a atenção: o comportamento dos zumbis infectados é parecido com o do jogo que ele joga. Ele se pergunta se é ele quem está delirando ao comparar essas duas situações. Ou talvez seja apenas uma coincidência engraçada, quem sabe? Mas se for esse o caso, se os zumbis forem realmente iguais aos do jogo, então Minjin teme que o pior ainda esteja por vir e que o mundo certamente chegará ao fim. De volta ao seu apartamento, Hiena está entediada e lendo histórias em quadrinhos. Ela não sabe o que fazer e está ainda mais frustrada com o fato de Minjin estar atrasado novamente. Sua irritação cresce ao perceber que ele a tem negado muito, algo que ela quer resolver logo. Nossa, ela o trata como escravo. Para sua surpresa, Hiena ouve um helicóptero lá fora. Parece esperançoso, mas não é como se ela pudesse fazer algo útil. Da última vez, o helicóptero trouxe caras que usaram fogo e pediram ajuda. Mas essa estratégia falhou e eles desistiram. Mais tempo passou, e Hiena está ficando nervosa. Ansiosa, roendo as unhas, esperando Minjin. Já faz 1 hora desde que ele saiu e ainda não voltou, o que a preocupa. Ela se pergunta se ele foi atacado ou algo assim para esconder seu medo. Até promete dar uma surra nele quando voltar. Ela acha que esse cara gosta de ser atingido antes de obedecer. Além disso, Hiena está certa de que não o deixará ir embora amanhã cedo. Mas ela esperou até o pôr do sol e ele ainda não voltou. Hiena está preocupada, esperando que ele não esteja morto lá fora. Com o pôr do sol, mais zumbis infectados virão atrás dele. Ela está de mau humor, quase aceitando que ele não vai voltar. A menina pede que ele volte, com medo de ficar sozinha. Felizmente, nosso garoto de coração de ouro voltou. Ele quer mostrar algo, mas não esperava que ela ficasse tão triste.
Os olhos de Iena estão cheios de lágrimas e ela quase chora. Afinal, ele a deixou por mais de 3 horas. Primeiro, ela o soca por ser estúpido, mas ele a interrompe para mostrar o que achou. Ele pegou um folheto do helicóptero antes. Saiu para recolhê-los, por isso se atrasou. Iena se assusta ao ler, sem entender o que acontece. É um anúncio de confinamento para bloquear Gambuca até o dia 10, o que é um problema para eles, pois é onde estão. Com apenas um dia de vida, não há como sobreviverem. Minjum pede que ela leia o verso do folheto, que fala sobre a segurança da área. O bairro deles tem uma taxa de infecção bem menor que o resto da região. Alguns lugares são seguros, enquanto outros são muito perigosos. Basicamente, é burrice se aventurar nesses bairros. A pior parte é que a religião deles também está destinada a atingir níveis perigosos, então o plano de ficar em um lugar agora está contra eles. Iena questiona se podem sair dali a tempo. Ela apenas pensa nas suas perguntas, mas enquanto fala, Minjum usa seu cérebro para os dois e se pergunta quão aterrorizante deve ser uma área muito perigosa. Embora ele desconfie das palavras escritas no folheto, ele ainda assim não tem outra opção a não ser aceitar as informações que está recebendo, mesmo que hesite. Saber que lugares como Noonyu e Jeonbu são impossíveis. Não escaparão ao norte de Seul. Minjum declara o objetivo: usar todas as chances para chegar ao Rio An. O jeito mais rápido é por Cheondon ou Dondaemun. Como essas áreas parecem perigosas, terão que contar com a sorte usando a área leste. Com pouco tempo, eles precisam se apressar. Minjum sugere atacar Yongundon, segura mesmo com desvios. Confia nos militares ou polícia para manter zonas seguras, aumentando as chances de sobrevivência. Iena fica impressionada com a estratégia dele. Antes, achava que ele era um perdedor, mas vê que sabe planejar saídas. Minjum não quer brincar e insiste que precisam partir já. Iena hesita, não está pronta para sair, quer jantar. Minjum acha melhor sair cedo, pois os zumbis são mais agressivos à noite. Além disso, ela duvida que consigam chegar a uma zona segura. Iena pede para esperarem mais alguns dias até serem resgatados. A abordagem ingênua dela torna Minjum mais assertivo. Ele friamente lembra que pode deixá-la morrer no porão, mas partirá amanhã de qualquer jeito. Ela não responde e percebe que precisa ceder. Aceita e começa a arrumar suas coisas. Ele indica uma sacola que ela pode usar. No dia seguinte, com o sol brilhando, é hora de partir. Mesmo sem querer, Iena precisa fazer isso. Minjum pergunta se ela não se importa em deixar o hospital do pai. Ele lembra que o pai dela trabalha lá, então acha que ela deveria ver. Iena mostra um olhar intrigado e preocupado, mas finge e diz que não precisam, pois seus pais já saíram de Gambuca em segurança. Essa é a verdade que ela não contou a ele no início, seus pais a deixaram. Minjum fica sem palavras e em silêncio. Eles saem devagar e sorrateiros. Ele lidera, abrindo o caminho. Assim, limpam uma rua. Mesmo com zumbis por perto, continuam até sair do bairro. Iena está chocada com a facilidade da fuga. Ela acha que sua reação anterior a assustou além da realidade. Mesmo assim, nosso garoto a adverte sobre lugares escuros, onde zumbis são ativos. Zumbis não atacam agressivamente sob luz solar, mas nem todos são iguais. Eles estão andando há um tempo, e ela está surpresa com a distância de Yeoncheongdong. Minjum a incentiva a seguir, mesmo que ela reclame da falta de uma bicicleta para situações assim. Embora ele concorde com ela, lembra que não podem usar cores compartilhados devido a problemas de conexão. O curioso é que ele nota que as bicicletas não estão em lugar algum. De repente, Iena pede uma pausa de 5 minutos, pois já andaram um pouco e ela está cansada. Suas pernas doem. Minjum pensa e a provoca, sugerindo ir a uma cafeteria. A audácia dele a irrita. Desde que saíram de casa, ela grita com ele, então ele diz para ela se acalmar, a menos que queira virar carne morta. Mais tempo passa e ainda não chegaram. Minjum a tem levado habilmente, dizendo que estão quase lá. Ele seguiu andando e ouvindo suas queixas. Ele a trata como criança e não deixa nem beber água. Eles chegam diante de uma barricada que separa as regiões. Minjum diz que finalmente chegaram e, ao ver uma grande barricada, ele está certo de que estarão bem. Iena comemora na esperança de achar sobreviventes, mas algo o incomoda. O personagem principal estranha a falta de guardas na barricada para a segurança.
Iena não viu nem ouviu falar de zumbis infectados, então o local parece seguro. De repente, ela sugere que eles se escondam para descansar, pois estão caminhando sem parar, mas Minjun não permite isso. Ele treina para ser David Goggins e diz para ela parar de drama e seguir em frente. Suas palavras ficam frias, e Iena o xinga. Foi assim que começou a discussão. Lágrimas escorrem enquanto Minjun a encara friamente. Para sua surpresa, ela segue e pede desculpas, mas não era por isso que ele estava chocado agora. Nosso garoto está apavorado porque os zumbis estão correndo em direção a eles. Iena grita ao vê-los, enquanto ele segura a mão dela e corre. Felizmente, eles são mais rápidos que os zumbis, mas não há explicação para um bairro seguro estar cheio de mortos-vivos. Minjin sugere correr e, por sorte, vê um sobrevivente à frente. O homem leva todos para dentro e tenta fechar o portão rapidamente. Iena fica surpresa com sua ajuda, enquanto ele manda Iena se esconder. Com outro homem, fecham o local, mas o zumbi rompe a barricada. Sem a barricada, ele manda correrem para salvar suas vidas. Vendo Iena assustada, Minjun diz para ela correr para os fundos. Os dois estão correndo à frente com um zumbi atrás deles. Ele ajuda a subir em um móvel. Infelizmente, precisam descer de uma altura para alcançar o próximo portão. Felizmente, a dupla consegue pousar, mas Iena caiu mal e torceu o pé. Como resultado, o Bru não está em um bom dia. Ele lida com as travessuras dela apenas para que a garota o decepcione novamente. Os zumbis estão cada vez mais próximos, prestes a alcançá-los. Nesse momento crucial, uma decisão importante precisa ser tomada. O garoto intimidado começa a se lembrar de seu passado, revivendo as memórias. Ele se recorda das palavras de Iena dirigidas a ele, palavras que o motivaram a lutar, a enfrentar aqueles que o intimidavam constantemente. E ele também se dá conta de que, se continuar vivendo dessa forma, sua vida será completamente miserável. Portanto, naquele instante, ele toma a decisão de ser corajoso. Ele pega uma lâmina, determinado e pronto para aceitar o que pode ser seu destino, sua morte. Para a surpresa de Iena, ele a protege. Mesmo com a morte à espreita, Young Minjun se recusa a morrer como covarde.